Presente que nós dois ganhamos. Eita, glórias. Ganhei a caneta primeiro. Ganhei um devocional com 100 palavras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Achei bem tremendo, de um escritor inglês que eu não sei nem falar o nome, mas o Tiaguinho e o Gilvan sempre citam ele no estudo. Muito bênção. Aí comecei com essa vontade de voltar a escrever no papel, né? Porque hoje eu só digito, né? Para escrever as coisas. Daí ganhei ontem, junto com ele. Eu falei, oh, glória a Deus, é de Deus mesmo. Vamos voltar à escrita, que é bênção. Tá bem? Como o Pai tem algo bem precioso para nós nessa noite, que fala da escolha que exige uma resposta. Então não fique olhando para o lado, pensando no irmãozinho que não veio, devia estar aqui, essa era para tu. Não, é para nós mesmo, amém? Pelo menos o Senhor crê que nós daremos uma resposta, né? Tanto que Ele nos trouxe até aqui. Não que os irmãozinhos do lado não vão receber, mas talvez eles não estão preparados, né? Vão receber no tempo certo do Senhor. Tem os irmãos que estão na live, glória a Deus. Mas essa é para nós, amém? Que a gente possa ter a mente aberta, o coração aberto e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o Pai sabe que a minha oração sempre é que em nome de Jesus eu não venha atrapalhar. Que Ele possa falar através de mim, sem a minha vontade, amém? Só que prevaleça dele, porque quando a gente está aqui, a gente não fala de nós mesmos, amém? Nós não somos autorizados a falar de si mesmo, né? Mas falar do Pai. Não sei se for para dar testemunho, para dar vida à palavra. A gente vai ler lá em Mateus 22, do 1 ao 14. Nós vamos falar sobre o banquete de casamento, a parábola do banquete de casamento. Glórias a Deus, mano. Vou dar um tempo para os guerreiros que trouxeram a Bíblia física. Glórias a Deus, é muito bom manusear a Bíblia física mesmo. Vamos lá então. Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outros para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e os meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler junto para a gente já pegar o cerne da mensagem, porque é sobre essa escolha que a gente vai falar hoje. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa escolha que o Pai fez a nosso respeito exige uma resposta, amém? Tem como viver algo no reino de Deus só sentando e esperando? Não é porque tudo está preparado que não há algo que eu tenha que ser, não tenha algo para que eu faça, certo? Tanto que ali eles não quiseram nem ir no banquete que estava totalmente pronto. Então tem muitas coisas hoje controversas, muitas incoerências que
até o que é bom para nós, até aquilo que o Senhor deixou reservado para nós, a gente resiste. E ainda se frustra ou murmura por não estar vivendo a plenitude do que o Pai tem para nós. Mas a gente sequer reconhece e aceita e dá a resposta daquilo que nos cabe, daquilo que Ele nos prometeu. Como que a gente espera ter uma vida plena e satisfeita fora do centro da vontade de Deus? Quando o rei prepara um banquete ali, ele fala desse banquete. A gente tem esse banquete todos os dias, amém? Por quê? Porque do que a gente se alimenta além do alimento natural? Da palavra. Então, ou seja, o Senhor tem um banquete disponível para nós todos os dias, amém? E eu já falei algumas vezes para vocês aqui, né? Que viver só de miojo, de domingo à noite, 2 horinhas não dá, né? Ninguém sobrevive e passa miojo. Tu até pode gostar, pode até passar uns dias, mas depois não tem como. Agora, esse banquete para o filho que ele cita ali, a gente sabe que é das bodas que ele está falando. A gente sabe que é do final de todas as coisas. Mas há todos os dias um banquete preparado para todos nós. E o que a gente vai falar essa noite é qual tem sido a nossa resposta diante disso. Porque ali ele está falando que todos se recusaram a vir. Se ele está falando de todos, ele não está falando só dos judeus, que foram o primeiro povo a ser escolhido. Ele está falando de todos nós. Porque no meio dos judeus há os messiânicos, há os que reconheceram Jesus. Mas no nosso meio há muitos que... Eu sou cristã, eu sou cristão, mas eu vivo de miojo e olhe lá. Então todos se recusaram, não foi alguns, todos se recusaram. E no versículo 3 e 4 ele fala claramente ali, ó, está tudo pronto. Nós sabemos que para viver em Cristo, Jesus já fez a parte dele. A gente precisa aceitá-lo, reconhecê-lo e saber que a partir dali a gente vira um 180, a gente vai em direção oposta, mas há uma resposta diária para realmente tu dizer que você está em Cristo. Ele fez a porta, a entrada. Depois que você entra, existe uma responsabilidade sobre você. Ele não fez tudo aquilo para a gente simplesmente achar que de alguma forma não tem nada que você possa fazer. O que você não pode ter é mentalidade de barganha, mas isso não anula a sua atitude diária. Amém? O primeiro ponto que o Senhor me deu para a gente tratar é a licitude da palha. Olha que nome! Ou seja, a legitimidade que há na palha. Mas que palha, Hélida? Aquilo que a gente corre atrás todo dia e vai ficar aqui. Aquilo que a gente gasta o nosso tempo, a nossa mente, a gente se permite ser consumido todos os dias e vai ficar aqui. São todas situações legítimas, como ele falou ali no verso 5. Uns correram para suas coisas de casa e outro para suas empresas. Um foram para as fazendas e outro foram para os seus negócios. Todos nós temos as nossas urgências, as nossas coisas consideradas importantes. Quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Quer dizer que eu não tenho que priorizar o meu trabalho? Tem, com certeza tem. Mas até aí, aonde isso é prioridade na tua vida? Você prioriza mais o teu trabalho? Você sai do trabalho e continua trabalhando no período que você deveria estar em casa com os seus familiares, que são as vidas que o Senhor te confiou e que você efetivamente tem uma responsabilidade maior? Quando você está aqui, você realmente está aqui ou você está aqui com a cabeça lá? Que nem aqui nesses miojos de 2 horas a gente consegue se concentrar porque a gente está ocupado ainda com as nossas palhas, com as nossas coisas. E achamos que estamos certo? Porque eu estou preocupada com algo que realmente é lícito, é legítimo, é necessário para minha família. Mas você não consegue? Jesus não fez o suficiente para você sequer se permitir ficar um momento na presença dele, focado nele? Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas tem uma canção da... não sei o nome daquela... Gabi alguma coisa, do cabelinho enroladinho, ela fala, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. E a gente se distrai com qualquer coisa. Tudo é mais importante do que focar na única coisa que importa para nós. Se você está no seu trabalho, você leva super a sério. E sai todo pomposo, de peito aberto. Não, isso é legítimo.
Isso é certo? Não, eu sou um ótimo profissional focado, com excelência, mas as coisas do Senhor, se eu estou prestando atenção ou não, não tem problema. Se eu venho ou não, não tem problema. Uma cultura antiga que se tinha aqui no nosso meio era que se tinha um evento no sábado e no domingo ninguém vinha. Ninguém não, né? Vinham os de sempre. Os guerreiros que exerciam algum ofício, fazer alguma coisa, ou que estavam sempre nas atividades, mas o restante não vinha. Eu já bati o meu cartão da semana, bati meu ponto, no domingo eu não preciso vir. É entre vocês o Senhor ou entre vocês e nós um cartão que você bate e vai para casa depois? Se é entre nós e o Senhor, você não consegue viver dessa forma. Você não consegue efetivamente sentir o Espírito Santo dentro de você e dizer, não, eu não vou hoje, já fui ontem. Tá bom. Um dos exemplos que o pai me deu foi em casa. Em casa sempre tem o perfeccionista no lar, né? Aquele que quando limpa, né? Que faz as coisas, um é outro, né? Se eu passei pano, ninguém pisa mais. Se eu lavei a louça, ninguém toca mais. Sempre tem. Só que o engraçado é que quando a gente é perfeccionista com essas coisas de casa, às vezes a gente não é tão perfeccionista com as coisas do Senhor. A gente cobra tanto uns aos outros, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso departamento, mas a gente não tem essa mesmo zelo, essa mesma preocupação, essa mesma prioridade com as coisas do Senhor. Você não vê um casal ou outro chegando em casa e, pois é, e aí, vamos orar? E o nosso culto caseiro vai ser que horas? Que dia que nós vamos fazer essa semana? Já leu com as crianças? Viu se ele leu a palavra? Já orou com ele? Que horas que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Vamos orar juntos? Já teve o teu tempo? Ó, eu vou ter o meu agora. Olha as crianças que agora eu vou. Porque é assim, para trabalhar tu deixa as crianças. Para passear tu deixa as crianças. Mas para os dois ter um tempo de oração, ninguém deixa as crianças. Não dá. É muita coisa. Licitude da palha. Das coisas que não vão te fazer chegar naquele grande dia e ouvir, eu te conheço. Pelo contrário, tu vai ficar espantado com a resposta e vai se fazer de doido ainda. Como, Senhor? Fiz tanto por ti. Tem certeza? Eu lembro de tu fazer pelo teu trabalho. Eu lembro de fazer pelas coisas que te interessavam. Mas para mim, que eu me lembre, tu não tinha esse zelo todo, não. Eu te conheço só de ouvir falar. Mas o nosso tempo em casa a gente nunca teve. Ou tinha lá uma vez por mês, porque não é assim? Quando tu escuta a palavra no domingo, chega a segunda, tu não quer botar em prática? Mas chega na terça, já era, né? Ai, não, isso aí todo dia não é para mim, não. Ai, Senhor, me perdoa. Mas olha, tô cheio de coisa para fazer. Palha. Às vezes a gente desgasta até a nossa relação com algumas coisas, né? Eu gosto tanto de cobrar o meu esposo, porque eu falo para ele um monte de vezes que eu preciso que faça isso, eu preciso que faça aquilo, e ele nunca faz. Marido para a esposa, eu falo as coisas para ela, não adianta, tem que ser tudo do jeito dela. Os filhos nunca entram num acordo, em relação aos filhos, nunca entram num acordo como deve ser a educação. Mas a gente não vê um conversando com o outro sobre, ei, vamos alinhar a nossa rotina? Nós precisamos ter um tempo com Deus nessa casa. Eu posso ter mais tempo disponível para sentar com os nossos filhos e discipular, mas tu é o sacerdote. O culto e caseiro tem que começar por você, homem. Eu tenho que fazer algo aqui, os nossos filhos precisam ver você exercendo esse sacerdócio. Porque eu tenho certeza que se for falar assim, ó, vamos abrir inscrição para o pastoreio. Semana que vem começa as inscrições. No próxima semana está aqui. Porque tem gente que acha que pastorear é subir no altar e pregar. É isso todo mundo quer. Mas e o pastoreio dentro de casa com a tua família? E aí? Está tendo? Estamos sentando, conversando, estamos exercendo efetivamente esse papel? Porque o primeiro pastoreio que tu tem é em casa. Eu não tenho a Bíblia de cor, mas tenho certeza que se eu chamar o Tiago, que o Tiago vai falar qual é o versículo que fala das prioridades para ser uma pessoa que vai exercer o ministério. E se falar, a gente vai estar em falta em muitas delas. Mas a gente quer.
Eu vou sentir pleno quando eu estiver nesse lugar. Aí as poucas vidas que o Senhor te deu dentro da tua casa, você negligencia e acha que está fazendo o correto. E acha que está fazendo o teu melhor, que está tudo certo. Eu não estou desmerecendo o teu esforço até aqui. Eu estou falando que você consegue mais. Que o Pai nos trouxe essa noite é que a gente consegue mais. Porque eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vou citar aqui nessa noite, às vezes a gente nunca fez. E nunca achou que deveria fazer. Porque, infelizmente, o sistema religioso diz que se tu vem aqui, toda atividade que tem tá bom. Que o trabalho compensa o relacionamento. Não compensa. E eu não vou para casa, eu não vou chegar naquele grande dia e ter esse débito diante do Pai em relação a vocês. Que eu compactuei com isso. Fiquem assim, povo. O negócio é trabalhar. Vem aqui, cumpre a tua escala, faz o teu que tá tudo certo. Nós vamos se encontrar tudo lá naquele dia. Mentira. Mentira. Quer continuar nesse esquema? Fica. Mas a minha consciência vai estar tranquila. Eu não compactuei com isso. Eu sempre deixo claro e o Senhor sempre me leva a falar de intimidade. Por quê? Porque é essa que vai fazer você ouvir naquele grande dia. Entra. Vem, filho amado. Vem no gozo do teu Senhor. Vem participar das bodas do Cordeiro como noiva. É só isso. É só isso. E tem que ter um equilíbrio. Entende? Não é virar bitolado e agora achar que é só... Não vejo a hora de ser integrado numa obra porque eu não quero fazer mais nada, só o meu Senhor. Não. Você pode exercer um grande papel evangelístico na tua empresa, no lugar que o Senhor te confiou, nos teus parentes, nos teus familiares, nos teus vizinhos. Mas a questão é isso, em algum momento do teu dia, isso é uma prioridade para você? Você passa durante o teu dia pensando... Eu podia acordar meia hora mais cedo e estar com o meu Senhor. Ou você só acorda mais cedo quando tem um ganho. Quando a empresa paga algo a mais. Quando alguém vai te oferecer alguma coisa em troca. Porque às vezes para amigos a gente faz. Para as pessoas à nossa volta a gente faz. Aí para o Senhor a gente não faz. É como a Sara Seixas fala, o simples precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, porque a gente precisa ter essa mentalidade todos os dias, o Espírito Santo continua habitando em nós, amém? Ainda talvez que você tenha resistido tanto, que hoje ele nem te constranja mais, mas ele ainda existe. E como que a gente consegue passar os nossos dias sem relacionamento? Isso não faz o menor sentido, a gente está se enganando e está perdendo nosso tempo. Essa é a realidade. Se ele não é uma prioridade na tua vida e realmente você acha assim, olha, isso não é para mim. Eu não tenho gosto por orar, eu não gosto de ler a palavra, isso é chato, isso aí não é para mim, então vai viver com os dois pés. Ainda que quando tu colher na eternidade, fazer o quê? Mas se ele não é importante para ti agora, não espera colher ele na eternidade, porque não vai rolar. Então a gente precisa ter essa consciência, poxa, porque quando tu começa, mesmo sem vontade, gente, a gente não tem vontade de orar todo dia. A gente não tem vontade de ler a Bíblia todo dia, eu mesmo tenho sono. Às vezes fico lendo, andando pela casa igual uma doida, mas eu faço. Por quê? Porque é importante, é o nosso alimento. Eu não tenho, se eu não me alimentar, eu não tenho que passar para vocês. Eu vou vir aqui falar de mim. E daí a minha palavra para vocês não vai ter efeito, porque vai ser minha, não vai ser dele. É nítido, eu tenho certeza que vocês sabem reparar. Quando a pessoa sobe aqui vazia e quando ela sobe com algo da parte do Senhor. A gente tem esse discernimento. Então a gente precisa acordar, despertar para isso. Poxa, as coisas da minha casa, as coisas que eu priorizo, a organização da minha casa, o que falta no meu cônjuge, que eu passo o dia inteiro brigando e cobrando dele, que ele não tem, que ele não faz, que ele não isso. Mas as coisas do Senhor, eu não me importo a esse ponto. Não são pautas na minha casa. Não são coisas que a gente senta para ponderar e conversar. A gente se preocupa com tantas palhas. E o que efetivamente é eterno a gente não prioriza, nem passa pela nossa cabeça muitas vezes. E essa é a única parte que importa. Porque se a gente prioriza essa, as demais se tornam leves. O problema é que a gente está empurrando com a barriga na nossa força do nosso braço, querendo ter um bom relacionamento com uma pessoa extremamente diferente da gente, querendo viver com o formato da nossa casa só do nosso jeito, sendo que existem outras pessoas dentro de casa, fazendo disso sempre um pé de guerra. Sendo que se você começar a priorizar a boa parte, que é buscar o Espírito Santo antes dessas demais coisas, ele vai te fazer mais compreensivo.
Ele vai te fazer mais misericordioso. Ele vai te fazer pensar no outro com outro olhar. Olhar que vocês podem conviver mesmo diferentes, que vocês podem olhar, se complementar e chegar num denominador comum, que ele pode ceder numa área e você ceder noutra. Mas é melhor a gente ficar quebrando cabeça, falando mal do outro, brigando, esculachando, gastando tempo com palha, do que focar na boa parte e começar a ter uma nova história dentro da nossa casa. E a empresa também, né, irmãos? Não preciso nem falar muito disso, que eu acredito que tão forte quanto a gente se desgastar em casa com as nossas coisas é com o nosso emprego, né? Que a gente realmente acha que está fazendo muito, né? Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero só o melhor para eles. Eu quero isso, eu quero aquilo. É para o bem da minha família. Quando o teu filho crescer e não quiser mais conviver com você, pergunta para ele o que ele preferia. Se era esse monte de coisa que você trazia no final do mês, ou se era a tua presença dentro de casa nas coisas simples. Não espera chegar a esse ponto. Você, se fosse criança, se coloca no lugar dele. Você também preferia a presença dos teus pais. Então priorize o que é correto, priorize o que é melhor. Você, homem, mulher, mais a mulher, né? Se pode ficar em casa, fique em casa. Se programem. Comecem a viver com um valor em casa, gastar dentro do orçamento de vocês, que vocês possam, para administrar da melhor forma, para que a mulher possa ficar em casa e priorizar a casa e priorizar os filhos. Para que vocês tenham uma outra vida, um lar efetivamente montado com aquilo que o Senhor tem para vocês. Ninguém vai perder em investir na sua própria família e na sua casa. Porque quando a palavra diz, seja fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito, ele não está falando só disso aqui. Ele está falando de tudo que ele coloca na tua mão todo dia e tu desmerece porque ainda não é o que tu quer. Não é o que tu espera. Não foi o que eu pedi para Deus. Pois é. Mas se essas duas pessoas dentro da tua casa, para você que é um casal sozinho como eu e meu esposo, se essas duas únicas pessoas, esse teu cônjuge que está do teu lado todo dia, se nem ele você consegue fazer o teu melhor, conforme a palavra te diz, você quer cuidar de outras vidas? Você quer realmente que o Senhor te leve àquele lugar alto e de responsabilidade que você almeja? Se nem os teus filhos em casa, com o teu marido, tu respeita? A gente precisa ter esse olhar de seriedade para a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus a gente não cumpre se a gente quiser. Pode até viver desse jeito, mas colhe as consequências e não bote a culpa em Deus. Assuma. Agora, viver a vontade de Deus é algo... O livre-arbítrio a gente perde quando a gente aceita Cristo. Porque a gente aceita negar a si mesmo para viver a vontade dele. E se você quer viver dessa forma, a gente não tem. Mas esse eu quero, eu faço. Ou é do meu jeito ou não é. Gente, eu acabo com os memes que me mandam, tadinho do povo. O povo me manda meme para rir, para brincar. O meu esposo já está acostumado, ele nem me manda mais. Mas é porque eu sou muito séria nas coisas, tadinha. Dei uma irmã querida, né, que eu amo muito, me mandou um meme essa semana. Semana passada, eu acho. Aquela da Sandy cantando, não tem? Se quiser sair só comigo, sai, das antigas, né? Se eu não quero ir também, ninguém vai. Tudo que me pedir, me responde ok. Se não for assim, não sei. Eu volto para a mamãe, eu volto para o papai e assim vai. E eu lembro que antes, essa música, era minha. Olha, era assim ou não é? Só que uma coisa que eu nunca gostei é de homem que não tem opinião. Nunca gostei. O cara tem que ser um cara de opinião. O cara tem que ser um... É cabeça sobre a minha vida, o meu querer está sobre ele. Se for um cara que eu pinto e bordo, falo A, falo B, ele só vai... Não fecha. Eu não acho isso. Eu não consigo admirar um homem dessa forma. Para mim não cola. Então acho que o homem tem que ter papel de homem, voz de homem, postura de homem, sacerdote. Ele vai levar em consideração a minha opinião, vai fazer o melhor para mim sempre. Mas ele precisa ter a opinião. Porque senão quando eu, que sou sempre espontânea demais, às vezes não pondero, não consigo às vezes ser tão prudente como deveria,
ele não vai me parar. Ele vai me dar corda para mim me enforcar. Então, o nosso equilíbrio, a gente tem que pensar nisso. É bom fazer as coisas do nosso jeito? É bom, mas não é bom só do nosso jeito. Senão você tem que ficar sozinho. Não dá para conviver com uma pessoa que quer tudo do seu jeito. Por quê? Porque ele também tem vontades, ele também tem desejos e tem um porquê daquilo ali. E é tão gostoso tu conversar com a pessoa e saber, mas por que isso é tão importante para você? E a pessoa se abrir, a pessoa expor e vocês entrar num consenso. É bom a gente pesar nessas coisas, porque isso é mais comum do que a gente pensa. E às vezes é o que falta para muitas casas ter paz e harmonia, em vez de brigas em cima de brigas. O segundo ponto é a hipocrisia do vitimismo. Por que a hipocrisia do vitimismo? Porque ali no verso 6, ele vai falar assim: e outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Já pensou? Vou chegar ali para os casal 20 ali, ó, tem um banquete, tudo pronto, tudo no esquema, só vem. Pô, a pessoa ainda fica brava, a ponto de vir bater e matar, não faz. Não. É esse amor do bem, é esse ódio do bem que está por aí hoje. Né? É só a graça. Olha que distorção, né, de valores. Mas o que acontece? Por que a hipocrisia do vitimismo? Porque quando ele fala sobre aquilo ali, convida as pessoas para virem, a gente sabe que o nosso banquete hoje é a palavra de Deus. E ela faz o quê? Ela confronta. Ela nos confronta, ela nos tira da zona de conforto. Ela nos mostra toda vez que a gente lê aquilo que a gente precisa mudar e melhorar. E o que a gente faz? A gente não gosta. Eu gosto de ler que eu estou certa. Eu gosto, porque eu já fui ler, para achar alguma coisa para jogar na cara dele e dizer assim, ó, viu, tu tá errado. A palavra fala sim. Tu que tá errado, tu que tem que mudar, não sou eu. Aí tu vai ali ler, Deus te dá uma chapuletadas e diz assim, não, minha querida, bota um espelho, tira as metralhadoras e vê que é tu que está errada. Quem precisa mudar é você. Se você mudar a tua postura como mulher, o teu marido inevitavelmente vai mudar. Aceita que dói menos. Mas o que a gente faz? A hipocrisia do vitimismo. Não, eu prefiro matar. Ou sair daqui falando assim, aquilo ali falou para dar indireta para fulano, estava vomitando para ciclano. Isso é coisa que se fala no altar. Ela sempre vem com esses papos. Por quê? É mais fácil desconsiderar e distorcer o que é ministrado do que aceitar. Realmente eu preciso mudar. Realmente a minha família precisa ser alinhada. Realmente o negócio está difícil para nós. Vamos sentar e vamos conversar. Me perdoa, marido. Eu até aqui só te critiquei. Mas pasmem, eu ainda dizia que era tu que me criticava. Eu sempre botei a culpa em ti de coisas que eu tenho feito. Me perdoa. Não, tá errado. Mata e desconsidera essa palavra da Hélida aí, que isso aí não é para nós. Não sei que bicho mordeu ela, mas ela estava falando para outro povo, não é para nós não. Eu li essa semana algo muito tremendo, que fala assim, ó, toda verdade deve ser dita com amor. Mas o amor não impede a verdade de ser dita. A gente precisa entender que se eu amo, eu falo a verdade. Eu não vou te deixar continuando no erro. Então tudo que o Senhor traz esses sentidos é porque o Senhor nos ama. Ele quer todos nós com Ele na eternidade. Ele quer ver as nossas famílias sendo transformadas e sendo testemunho para os vizinhos que escutam o nosso quebra-pau, escutam as nossas brigas, escutam os nossos desentendimentos, escutam os nossos filhos tendo comportamento pior do que aqueles que não são cristãos. Eles querem ver a gente dar um bom testemunho, uma transformação na nossa casa e dizer, olha, realmente algo aconteceu naquela família. O que é que eu também quero? Que é esse o papel de ser sal na terra. Gerar algo diferente a ponto deles quererem o que a gente carrega e o que a gente vive. E não tá sempre empurrando para o outro, não é para mim, não é para eu, é fulano que faltou, é para Beltrano. Não, é nosso. Quando a gente escuta uma verdade, qual é a postura que a gente tem? De vítima ou de responsabilidade? A gente toma para si? A gente fala, não, realmente isso é para mim. Eu preciso mudar. Eu nem preciso falar para vocês que antes de ministrar aqui, o Senhor me moeu já. E eu aceito. Eu sempre encorajo todo mundo que vem falar algo para mim,
Eu sempre falo, continua falando mesmo. Vem falar, vocês são balizadores para nós, calibradores, e a gente precisa. Vocês não têm que ter receio de falar nada para nós, a não ser que seja do teu coração, seja um problema seu, e ainda assim, é melhor falar que a gente resolve do que ficar guardando e semeando discórdia no oculto. Então a gente precisa botar para fora as coisas que a gente sente. Por quê? Porque um ajuda o outro, estamos todos em processo de crescimento. Não é porque o Senhor aprovei esse momento, trazer nós para cá, que a gente não já está aperfeiçoado, já está zerado, já passou a régua, não. A gente está aprendendo juntos. Talvez a nossa diferença seja que a gente aceita. A gente tem um coração ensinável. E talvez quando a gente começar a ter todos nós um coração ensinável, a gente vai ter uma convivência, uma comunhão mais fácil. Porque se você entende que a pessoa chamou a atenção especificamente porque ela quer teu crescimento, porque ela te ama, porque ela se importa contigo, porque ela não quer ver você replicando algo que machuca as pessoas, você vai entender o que é realmente o amor de Cristo e da palavra de Deus. E o que a gente deve ter uns com os outros, amém? Terceiro, o outro ponto aqui também, só para finalizar esse segundo ponto, é que a gente foi achado em falta, ali no verso 8, né? Quando ele fala assim, e disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, e os convidados não são dignos dessa honra. Ou seja, todos nós somos achados em falta. E realmente vamos ser. Principalmente se a gente permanecer nessa mentalidade que o trabalho compensa o relacionamento. Nada compensa o relacionamento com Deus. O teu casamento não sobrevive se tu vê o teu cônjuge uma vez por semana, 2 horas por dia. E ainda a pessoa lá e tu aqui. Ou você decide ter um momento com o seu cônjuge todos os dias, ou não vai dar certo. Relacionamento, casamento à distância às vezes dá certo. Dá, mas a gente tem muito mais trabalho. E ainda assim tem momentos que tem que estar junto, tem que se falar direto, tem que estar sempre em contato. Então por que a gente acha que com o Espírito Santo, com Jesus, que Ele nos deixou claro que o nosso relacionamento com Ele é comparado ao homem e à mulher, a gente não faz? A gente realmente acha que a gente tem justificativa para isso, para deixar para depois, para falar com Ele só no carro, só andando, só em espírito e em verdade. Eu falo com Ele o tempo todo. É a mesma coisa se eu dizer que só troca o WhatsApp com o teu esposo que está morando contigo todos os dias. Vai resolver? Vai ter relacionamento? Não vai ter. A gente precisa de momento íntimo. Mas também precisamos discutir nosso dia a dia para termos um momento em casal. Se os casais orassem juntos, quanto mais oração, menos briga. Menos oração, mais briga. Orem juntos. Revezem se tem criança. Façam algo, conversem sobre isso, mas façam. Coloquem em prática. É algo simples que a gente escuta tanto. Mas a gente só vai mudar a mensagem quando a gente tiver colocado em prática. O Senhor usa a repetição até que entre na nossa mente e a gente pratique. Mas até lá o Senhor vai bater nessa tecla. Porque não adianta você semear escolhas contrárias no teu dia a dia, onde você não inclui o Espírito Santo, mas querer uma eternidade com Cristo. Se Ele não te faz falta hoje, Ele também não vai estar no teu futuro. O terceiro ponto é um segundo convite hoje. Graças ao nosso Deus misericordioso. Há um segundo convite hoje. E está ali no verso 9. Quando ele fala assim: agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então hoje ele nos chama novamente. Ele nos atrai com cordas de amor todos os dias. Então hoje mais uma vez ele está chamando a gente de novo. Porque às vezes você acha que você fez uma oração um dia, vem todo domingo no culto, trabalha em tudo que te pedem, tá tudo certo, minha parte está feita, minha carteirinha está em dia. Não tá? Todos os pontos que o Senhor está expondo aqui é para a gente lembrar de onde a gente parou, se é que algum dia a gente fez. Não sei se quando você se converteu, quando você conheceu a Cristo pela primeira vez, você escutou sobre isso, que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Que você precisa fazer o que Mateus 6,6 fala. Ter o tempo secreto, quarto fechado com o Espírito Santo. Eu não sei, às vezes você nem isso tinha. Porque às vezes o teu pastor priorizava o teu trabalho todo dia.
Como tem pastores que eu já ouvi falar. Vem, irmãos, vamos orar agora. Esse é o nosso momento de intimidade com o Senhor. Misericórdia. O pastor que te engana, te ilude a esse ponto de achar que aqui tu está tendo um momento de intimidade, é só para te manipular mais fácil. Sistema religioso. Não faz questão que você leia a palavra, porque você vai começar a contestá-lo quando isso acontecer. Você não vai aceitar qualquer coisa. E também não vai fazer questão que você ore mesmo, porque você vai começar a ficar sensível ao Espírito Santo. Você vai saber quando ele estiver errando. Você vai saber quando ele está sendo guiado por si mesmo, quando ele se tornou dono da igreja e o Espírito Santo já saiu dela. Intimidade se tem em casa. Assim como a relação íntima com o cônjuge, ele deixou isso claro. E o que está na palavra é claro, não tem achismo. Não tem minha versão, minha opinião. É isso que o Senhor nos deixou declarado. Essa deveria ser nossa prioridade. E ele nos traz esses pontos para a gente olhar onde a gente parou, onde a gente caiu e voltar. Ou se a gente nunca fez, começar. Porque os dias estão se cumprindo. E ele não precisa da tua crença para isso. Ele vai se cumprir, você acreditando, não. A questão é, você vai colher as tuas escolhas diárias. Não é o Senhor que vai te punir. O Senhor não é aquele Senhor bravo, que tudo que você faz ele te pune. Não. O Senhor é um Senhor amoroso, mas ele é justo. As tuas escolhas diárias vão gerar a tua eternidade. E no verso 10 ele fala ali: então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Ou seja, no nosso meio o Senhor vai trazer muitas pessoas diferentes. Daquelas que você vai olhar e dizer assim: esse irmão aí. Mas aí esse irmão aí, que pode ter chegado um trapilho, vai se quebrantar na presença do Senhor, começar a ter as suas próprias experiências e vai começar a crescer no reino. E aí? Você que estava aqui esse tempo todo não quis. Aí quando você vê a disposição, o coração quebrantado e o Senhor, que é quem sonda os corações usando, você vai se achar no direito de oprimir ou rejeitar? Ou resistir? No meu departamento não. Aqui não, na minha família não. Eu não confio, eu não sei não. Esse segundo convite é para todos nós. E eu não sei vocês, mas eu sei de onde eu vim. Então eu tenho certeza que se eu tivesse me convertido aqui, teria mais resistência do que teve quando eu cheguei. Então a gente tem que aprender a lidar com os diferentes. As diferenças são para o crescimento. A gente não sabe da intenção do coração de cada um. E às vezes aquela pessoa que chega parecendo ter uma postura soberba, ela só é uma pessoa convicta. Ou talvez que teve uma história tão triste, tão sofrida, tão dolorosa, que é essa postura que ela decidiu ter alegre, resistente, convicta da vida, para resistir tudo que a pessoa passou. E a gente aqui julgando, achando que é soberba, que se acha que é melhor, que não sei o quê, e não dando a oportunidade de conhecer, de se relacionar. O corpo de Cristo é um corpo com muitos membros. A gente não vai fazer panelinha no corpo de Cristo. Não tem como o corpo de Cristo sobreviver só com a galerinha do estômago. Ou a gente é um todo, ou a gente não é nada. Ou você aceita, ou você está fora. Não tem como ter meio termo. Então a gente precisa lidar com as diferenças. Eu sei, eu já fui bem resistente com diferenças. Eu sei que às vezes as pessoas têm essa impressão que eu sou tudo do meu jeito. Mas não é. A questão é que quando tem um bem maior, eu finco o pé. Eu falo, não, a gente pensa num bem para toda a igreja. A gente vai fazer dessa forma porque apesar de tu ver desse ponto, a gente está vendo de um ponto geral. E a gente vai fazer assim. Mas geralmente a gente tem como abrir, como conversar. Hoje eu consigo entender que o jeito da Márcia pode ser melhor do que o meu, só que vai ser diferente. Então hoje quando eu tenho que pedir algo para alguém, eu peço sair de perto. Eu falo assim, ó, faz lá, mano. Ser bênção, glória a Deus. E o que ela me trouxer, eu vou celebrar. Glórias a Deus, é isso aí. Porque eu não me torturo mais. Cada um tem um jeito de fazer. Se você é perfeccionista, faça isso que vai dar certo. Não fica vendo o processo que é tortura para ti. Porque o bom é só do teu jeito. E cada um tem um jeito. Só que a gente precisa dar liberdade para as pessoas serem quem elas são. Exercerem da forma que elas têm que exercer.
A gente precisa entender que ou a gente se aceita e entende que essa completude das nossas diferenças existe um bem maior, ou a gente vai ser sempre um remando a favor, um contra, um a favor, um contra, um a favor, um contra. Gente, aceita. Celebra. Se tu tem dificuldade, seja honesto com Deus. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a lidar com a Adri, que só a graça, Senhor. Eu amo tu. Eu falei ela porque ela sabe o quanto eu amo ela, então eu posso brincar. Mas a gente tem que ser honesto com o Senhor. Eu sou honesto com Ele. Quando eu tenho muita dificuldade com alguém, eu falo para o Senhor mesmo. Falei, Jesus, trabalha em mim, Senhor, me ajuda aí. Me ajuda a respirar 50 vezes e falar. Hoje em dia, se tu me mandar um WhatsApp e eu demorar para te responder, mesmo que eu estou online, aceita, tá? Porque eu estou respirando. É melhor. Porque quando eu respondo sem pensar, geralmente dá ruim. Então, a gente tem que conhecer os nossos limites e aprender a trabalhar com eles. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo nos molda, nos trata, ele nos ajuda. A gente vai passar a eternidade junto, adianta ficar fazendo, né, tornando a vida do outro mais difícil? Tendo resistência, formando panela, trabalhando com favoritismo ou com acepção de pessoas? Não adianta. No reino a gente não vai viver desse jeito. Isso não veio do coração do Pai. E o último ponto, engana-se quem engana a Deus. A gente vai ver ali o verso 11 e 12. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? E o homem não teve o que responder. Por quê? Porque diante de Deus, amigo, olha, tu pode vir aqui com a maior pinta de crente, pingando óleo, como diz a nossa mãe, né? Não importa. O homem que não tem discernimento, tu até tapeia, tu até engana, mas o Senhor não tem. Ele habita em nós, ele sonda o nosso coração e nos conhece. Então, quando o Senhor chega para ti e fala assim, ei, como que tu se apresenta diante de mim dessa forma? Como que depois de dias e dias que tu decidiu viver a lá vão ter as tuas vontades sem sequer negar a si mesmo, depois de todo o sacrifício que eu, Jesus, fiz por você, para você fazer parte da minha família, ou seja, não tem nada que tu vai chegar naquele dia e dizer assim, ó, ai Jesus, não, mas é que era muito difícil. Meu Deus, Senhor, era muito difícil. Tem noção de que resistir a Netflix ali, eu era The Chosen que eu estava vindo, Jesus. Era The Chosen, mas eu não tinha como assim, ó, eu tenho que ver até o final da 3ª temporada. Então não dava tempo de orar, era, sabe, mas era uma boa causa. Era minha família, eu tinha que trabalhar igual um louco, eu tinha que fazer 15, 12 horas, me chamaram, eu não tinha como dizer não, não vai colar essas coisas, Jesus vai dizer, tu não conseguia dizer não? Tu tem noção do que eu fiz, está escrito ali, mas se tu não leu, direito eu te explico. Pergunta para o Espírito Santo que ele pode dar experiências reais com Jesus. E ele vai te mostrar as grandes e fortes dores que o Senhor passou por nós, a ponto de suar sangue. Para a gente chegar agora e, eu não resisto, eu não consigo, não dá. Correria o meu dia, meu Deus. Mas, para brigar com o marido tem tempo, para encher o saco da sogra tem tempo, para falar mal dos familiares tem tempo, para bater boca com os vizinhos tem tempo, para trabalhar igual um louco, para ganhar um pouco mais tem tempo. Para não dizer não para os amigos, tem tempo. Mas para Jesus eu posso dizer não. Beleza. Pode continuar dizendo não para Jesus, se justificando com a tua omissão perante as pessoas. Só que naquele grande dia, não se surpreenda com o não de Jesus. Porque ele vai dizer que ele não te conhece também. Aí tu vai com teus amigos viver a eternidade feliz. O Senhor, Jesus não é amor? Ele é amor. Todos os dias ele recalcula a rota. Todos os dias ele nos atrai com cordas de amor. E o que a gente faz? É capaz de dizer não pro Edson. Meu Deus, o Edson vai ficar chateado comigo. Já pensou? Meu Deus do céu, ele precisa tanto. Eu vou ter que, não posso dizer não.
Eu já dei esse testemunho aqui, eu já comentei com vocês que nas primícias da cena, enquanto a gente estava buscando uma resposta pontual para nossas vidas, que é o que está se cumprindo agora, eu precisei dizer não para uma amiga, muito amiga, e um casal em crise. Mas eu falei, nós falamos. Me desculpa, amiga, semana que vem a gente conversa, mas essa semana é nossa. A gente tem algo especial da parte do Pai que a gente está buscando. E a gente não vai abrir mão desse lugar. Isso é o nosso acordo com o Senhor. E aí? Você consegue? Ou você acha que por amor você não pode falar a verdade? Devemos. Se é realmente teu amigo, se é realmente pessoas que devem caminhar com você, vai aceitar. Vai entender. E vai se inspirar em você, que não negociou aquilo que o Senhor te falou para algo maior. A gente precisa ter esse temor. As roupas ali, elas são atos de justiça. Então, a pessoa que chega num banquete sem as suas vestes, como a gente falou, externamente a gente até pode enganar as pessoas, mas internamente não tem como. O Espírito Santo, ele sabe quando a gente está agindo de forma genuína. Eu realmente venho aqui servir o Senhor e louvar porque eu amo o Senhor. Porque eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu não estou preocupada se a igreja vai estar cheia, se vai ter 3 ou 4. Não, eu estou fazendo como para o Senhor. Eu não estou esperando o reconhecimento da Sara, do pastor. Não, eu quero fazer como para o Senhor. Eu venho de coração aberto. Não me importa o dia, se eu posso, eu estou aqui, eu faço como para o Senhor. Eu venho recepcionar as pessoas porque eu faço como para o Senhor. Não importa se a Mari e o Manuel me reconhecem ou não, não, eu faço como para o Senhor. Eu venho fazer o melhor para Ele, eu não fico esperando uma recompensa. Eu venho cuidar do som como para o Senhor, eu faço para Ele. Eu tenho esse coração, eu cuido do infantil, das crianças, porque eu entendo que eu estou tocando uma geração, e isso só o Senhor está vendo ali mesmo, e Ele me recompensará. Eu faço para o Senhor, eu faço de coração. O Senhor sabe se você está fazendo de forma genuína, porque Ele diz que a intenção do nosso coração conta, amém? Então a gente precisa sondar nosso coração também. A gente sabe quando o Senhor sabe quando o relacionamento é maior do que o trabalho, para você que se dedica, para você que não negocia o seu tempo com Ele. Ele sabe quando o nosso compromisso no reino não é só de ações, né? Quer dizer, é de ações, é de coração e não só de palavras. E olha só o exemplo que o Senhor me deu. Sei que alguns não vão gostar, mas amém. Mas vocês vão entender. Quem que gosta do irmãozinho, daquele amigo que chega, meu, tamo junto, Márcia. É nós, meu, tamo junto. Precisando, Márcia, tô aqui. Primeira vez que a Márcia me liga, cadê eu? Ai, não vou nem abrir o WhatsApp, já vi a mensagem dela ali em cima. Meu, vou ficar um tempo, ó, precisando de alguém chama tu, eu não vou nem abrir o WhatsApp, porque eu tô ocupada, eu não quero me incomodar hoje. A Márcia vai me considerar uma pessoa, tamo junto? Não. E a gente também não gosta. Todo mundo tem a reclamação. Você está com cada um aqui, tu vai me dar um exemplo de alguém que você conhece, que é cheio de lábia, tamo junto, e na hora do vamos ver. E tenho certeza que ninguém gosta desse tipo de comportamento, amém? Pois então, olha só a versão que o Senhor me deu. Então briguem com Ele, vão orar ao Senhor, não tem a ver comigo. O que que acontece? Quando a gente fala, tamo junto, pastor, meu, tamo junto, pastor. Senhor Jesus, meu, tamo junto. Tudo que eu tenho é teu, minha vida é tua, amém, glória a Deus. Tamo junto, Senhor. Mas, tamo junto aqui, ó. Meu, falo que é uma beleza. Mas, qual é a forma que a gente mostra que tá junto? Não é nas ações? Pois é. Aí chega na hora da mordomia, dos princípios. Aí o que que eu falo? Ah, não, Senhor, nessa parte aqui, isso aqui é meu, Senhor. Eu que acordei cedo. Eu que fiz a minha parte. Quando eu parar de ser irresponsável e gastar mais do que eu ganho, eu começo a dizimar. Não é porque eu não quero, Senhor, é porque eu estou cheio de dívida agora, não dá. Mas estamos juntos, pastor. Estamos juntos. É nós. Senhor, o que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. A gente demonstra que está junto quando a gente está junto em ações.
Porque isso aqui se mantém através do recurso de cada irmão que é membro, que decidiu ser membro. Porque ninguém forçou. Vocês se sentiram parte da família, vocês sabem da necessidade de fazer parte do corpo. Mas daí eu faço parte do corpo só nas questões que eu acho legal? Só nas áreas que eu gosto? Nas que eu não gosto, daí? Ah, não, isso aí ainda não dá. Eu ainda estou vendo. Não, é inegociável, gente. E outra, você nunca vai ter a sua vida financeira em dia quando você não colocar os princípios em ordem como primícia. Porque o recurso que passa na tua mão é dele, não é teu. E se você mexe no que é dele, você espera mesmo que o que é seu algum dia fique em ordem, se organize, sobre? Não vai. Você não é melhor que Deus. E Ele segue a sua palavra, Ele zela pela sua palavra e nada mais. Não é a nossa vontade, é a palavra dEle. Eu não estou falando isso aqui para cobrar ninguém de nada, amém? Eu estou dando exemplo específico que o Senhor me deu. E glórias a Deus, nós temos uma igreja que pega firme, tanto que a gente tem feito tantas as coisas. Mas para alguém vai servir, para as pessoas que estão em casa vai servir, porque foi o modelo que o Senhor me trouxe para a gente finalizar esse ponto. Do tamo junto, mas sem ação. O Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Eu sei que eu já ouvi de pastores falar assim ou não, mas se você está lá cheio de contas, cheio de dívidas, o Senhor entende. Primeiro as tuas coisas, depois não, queridos. E não é que Ele não entende, que Ele é um Deus mau, que Ele quer te ver sem água, sem luz, não sei o quê. Se você estiver nessa situação, nos procura, a gente faz questão de ajudar. Mas o Senhor diz que o que é dele é dele. Inclusive a próxima mensagem aqui. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O Gilvan já contou um testemunho aqui de um cara que congregava numa igreja muito abastada, muito rica. Ele era um empresário e pensou, pessoal, aqui não precisa do meu dízimo. Vou comprar a cesta básica e vou doar para pessoas que precisam. E ele fez. Quando ele terminou de entregar, ele escutou uma voz que disse para ele, parabéns, filho. Glória a Deus pela tua atitude, filho. Meu, que bom. Ele, sério, Deus, tu gostou? Meu, bênção, obrigado, Senhor. Eu fiz por ti. Ele disse, mas a próxima vez faz com o teu recurso. Porque a 10ª parte é do Pai, não é minha e não é sua, não é nossa, é dele. E quando você faz aqui, você está realmente mostrando, tamo junto, pastor, tamo junto, Senhor, o que é meu é teu, eu realmente vou exercer a mordomia. É isso. Não é questão de achismo, não é imposição, não é manipulação, não é, é a palavra pura e simples, amém? E assim como a gente não gosta desse tipo de pessoa, o Senhor também não. Mas eu não falei isso para gerar um peso sobre os irmãos, jamais. Mas a nossa maior alegria vai ser ver vocês testemunhar aqui, como os demais irmãos estão testemunhando, como a Rogéria já testemunhou, o André já testemunhou, outros irmãos já testemunharam, aquilo que o Senhor vai fazer através de vocês, porque Ele só dá semente ao que semeia. E a gente está ali retendo no meio da nossa bola de neve, achando que um dia vai mudar. Não vai. E não é o Senhor que não quer uma mudança de vida, é a gente que retém. É a gente que não aplica os princípios, amém? É isso, irmãos. E para concluir esse banquete preparado pelo Filho, a gente sabe que são as bodas do Cordeiro, amém? Se é as bodas do Cordeiro, você convidaria para o seu casamento alguém que você não é muito chegado, não conversa muito, ou vê lá de vez em quando? Vocês convidariam? Vocês convidariam para o casamento de vocês alguém que vocês veem de vez em quando? Que eu falo uma vez ou outra? Não convidariam. Hoje em dia a gente não convida nem os mais chegados, se duvidar. A coisa está tão feia que, olha, até aqueles que a gente gostaria, a gente não consegue. Imagina o Senhor. Por que a gente acha injusto o Senhor naquele grande dia olhar para você e dizer, eu não te conheço, porque as tuas escolhas diárias sempre foram opostas a mim. Tudo para ti era mais importante do que eu. Você preferia gastar tempo chegando em casa quebrando pau com o teu cônjuge, que não é um inimigo, é uma pessoa que está ali do teu lado para construir algo. Não é perfeito, mas conversa, resolve. Tem uma postura diferente, vai orar junto. Em vez de começar a Terceira Guerra Mundial, vamos colocar em prática as coisas que o Senhor nos fala. Mas em vez disso, a gente prefere se ocupar do que é natural, do que é mais fácil, do que a gente está acostumado a viver no hábito. Não, a gente
o ser humano naturalmente ele vive de transformação em transformação. A palavra nos diz para ter a renovação da nossa mente. A gente é mutável, a gente muda, a gente melhora, a gente transforma, a gente não é Gabriela. A gente precisa ter isso no nosso meio para que a gente realmente viva aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Há um banquete para nós todos os dias. E qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a sua escolha? Vamos ficar de pé? A palavra de Deus nos diz que a sua, né? No caso de Jesus e agora é a nossa, porque Ele é nosso modelo. A nossa comida é fazer a vontade do Pai. Pode vir, louvor. E se a nossa comida é fazer a vontade do Pai, a gente não passa um dia sem comer. E mesmo como estamos fazendo jejum, é para se encher da palavra de Deus, é para se encher do Pai. Então a gente sabe que a gente precisa, de todas as formas o Senhor nos deixou claro, intimidade comigo, tempo comigo. Não dá para a gente continuar tendo as coisas desse jeito. A gente precisa aceitar e praticar essa verdade sobre a nossa vida hoje, para a gente ser participantes da boda. Está tudo pronto. Todos os dias que estão passando, você está mais perto de colher suas escolhas, com ou sem Cristo, amém? Se Ele não faz falta hoje, não vai ter Ele na eternidade. A tua escolha diária gera eternidade, guarda isso no teu coração. A tua escolha diária gera a tua eternidade. Vai ter dias que você não está com vontade nenhuma de conversar com Ele, mas quando você começar, vai surgir. Se for para xingar, para murmurar, para desabafar, mas vá. Vá construir esse relacionamento com Ele, amém? Não tem outra forma, não tem por que a gente estar aqui se não for para isso. E o nosso maior desejo é que todos aqui cheguem compartilhando o que o Senhor tem falado com vocês no secreto. Nós não queremos uma pessoa desenvolvendo isso, mas todas. Nós somos chamados como corpo a trazer algo diferente, cada um na sua medida, amém? Pode apagar, mano. Eu queria convidar você a vir aqui, não para falar não para receber algo, mas para você falar com o Pai, todos vocês. Porque é um novo convite hoje. Então, esse convite é para todos nós. Não é para um, para outro, mas é para toda a igreja como corpo de Cristo. Pode vir, pessoal. Se você é corpo de Cristo, se você faz parte dessa família, eu espero que você venha. Porque isso é para todos nós. Pode vir mais para frente, tem espaço aqui, não precisa ficar ninguém para trás. Cabe todo mundo, nós somos igual coração de mãe. Mas eu gostaria que você, na sua essência, do seu jeito, orasse ao Senhor, conversasse com Ele agora. Pai, se até hoje eu não entendi a intensidade de ter e a importância de ter esse tempo de intimidade contigo, hoje eu entendi, Senhor. Hoje eu vou gastar mais tempo na minha casa, tendo momentos contigo, organizando a minha família e os nossos horários para ter tempo contigo do que discutindo, do que brigando, do que gastando tempo com palha. Eu me comprometo, Pai, a verdadeiramente te corresponder. Eu não sei o tempo que vai ser. Às vezes vão ser 5 minutos, às vezes vão ser 10 minutos, às vezes vão ser meia hora, às vezes vão ser 1 hora, às vezes vão ser mais. Mas eu vou ter esse tempo a sós contigo. Eu vou organizar a minha família para ter esse tempo contigo. Os meus filhos vão me ver fazendo isso. Porque, amados, o ser vem antes do fazer, amém? Não adianta você querer cobrar das pessoas o que você não faz. Não adianta você querer cobrar do seu cônjuge o que você não faz. Seja antes de fazer. Seja antes de cobrar. Seja exemplo. Seja modelo. Seja Cristo na sua casa e onde você for.